Boa noite, galera. Hoje eu vim aqui trazendo para vocês duas questões que são muito recorrentes, tanto no Enem como em concursos. Então, a gente vai fazer a resolução dessas questões agora aqui na nossa live de quinta. Hoje nossa aula não vai ser pelo YouTube, vai ser por aqui. Eu tô com alguns problemas, por isso que eu não tô conseguindo fazer aula no YouTube. Mas eu não vou deixar vocês na mão, até porque nós já sabemos que estamos na reta final. Então, vamos começar, tá? Vamos ler a situação problema e, em seguida, a gente vai desenvolver o problema, tá bom? Então, vamos lá. Caso não dê para alguém ver ou não tá entendendo, é só me falar que eu dou uma movimentada aqui e a gente ajeita isso rapidinho, tá certo? Então, vamos lá. A quantia de 1.280, eu coloquei 12.800, mas é 1.280, tá, galera? Então, vamos apagar aqui. Deverá ser dividida entre 3 pessoas. Quanto receberá cada pessoa? Ponto. A condição. Se a divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7. Muito bem. B. Se a divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. Então, vamos lá. A situação problema, ela nos dá duas condições. Ela nos disse que uma quantia de 1.280 tem que ser dividida para 3 pessoas e em grandezas proporcionais. A primeira situação, a primeira condição, que seja diretamente proporcional a 8, 5 e 7. E a segunda condição, que seja inversamente proporcional a 5, 2 e 10. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro passo. A gente vai fazer a primeira situação da letra A, onde ela quer que a situação seja diretamente proporcional a esses 3 valores. Galera, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que ele me disse que são 3 pessoas, certo? Tá aqui, ó, 3 pessoas. Então, eu vou intitular essas 3 pessoas como X, Y e Z. Tranquilo aí? Ótimo. Para cada pessoa dessa, eu vou dar um valor desse, que é justamente conforme a proporção que ele quer que a gente faça a divisão. Então, eu vou começar armando aqui, ó, bem bonitinho. X está para 8, assim como Y para 5, assim como Z para 7. Tranquilo aí? Muito bem. Tudo isso aqui tem que ser igual a isso aqui, que é a proporção somada igual a 1.280. Tranquilo? Muito bem. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que achar primeiro o meu fator proporcional, o qual eu vou trabalhar com essas razões. Quem não lembra o que é razão? Razão é uma divisão, tá? Eu vou trabalhar com essas razões para encontrar o valor determinado diretamente proporcional a qual tem que ser dividido para cada um desses componentes, né? Os 3. Então, eu vou fazer isso aqui embaixo, tá? Não acredito que dá para fazer aqui. Então, vamos lá. 1.280. Eu vou somar isso aqui. Por quê? Porque eu já tenho o valor total referente às 3 pessoas. O que as 3 pessoas têm que ser dividido. Agora, eu preciso do valor proporcional em relação à proporção de que cada uma precisa receber. Isso no total. Então, aqui é o proporcional de cada uma. Proporção de 8, proporção de 5, proporção de 7. Então, 8 mais 5 é 13, com 7, 20. E agora, eu vou fazer essa razão aqui, vou desenvolver essa razão para que eu possa encontrar o fator. 1.280 dividido para 20 dá 64. Então, esse 64 aqui é o nosso fator proporcional. Eu vou colocar um FP aqui, que é para a gente não esquecer, tá? Fator proporcional. Agora, em cima desse fator proporcional, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com cada razão dessa e encontrar o valor diretamente proporcional que cada pessoa tem que receber. Então, vamos lá, começando pelo X. X oitavos igual a 64. Gabi, por que igual a 64? Porque isso aqui é uma proporção, então eu tenho que trabalhar com essa igualdade para que eu possa encontrar o valor
correto. Agora, o que eu vou fazer? Regra de 3, meio pelos extremos. Então, x aqui é como se tivesse um 1, tá? Para quem não lembra, x vezes 1 é x. 8 vezes 64, que dá exatamente 512. Muito bem. Isso quer dizer que essa primeira pessoa, qual a gente nomeou como X, ela vai receber exatamente 512 reais, ok? Agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos trabalhar com a pessoa Y para encontrar o valor que ela vai receber. Y, a proporção dela é de 5, então vamos lá. Y igual a 64. Gabi, o mesmo procedimento? O mesmo procedimento. X vezes 1, ou Y vezes 1, Y. 5 vezes 64, 320. Muito bem. Isso quer dizer que a pessoa Y vai receber 320 reais. Tranquilo até aí? Muito bem. Então, vamos prosseguir. A pessoa que a gente nomeou de Z, a proporção dela é de 7. O nosso fator proporcional é 64. Meio pelos extremos, Z é igual a 7 vezes 64, que dá igual a 448. Isso quer dizer que, ó, galera, isso aqui, tem gente me perguntando, é isso aqui, ó, é 7 vezes 64. Tá bom? Muito bem. Z é igual a... Ele vai receber 448 reais. Tranquilo até aí? Muito bem. Eu vou fazer nas de cima também para não ficar dúvida. 64 vezes 8. Aqui não ficou espaço. Então, vou botar bem aqui, ó. 64 vezes 8. 64 vezes 5. Pronto, agora dá para entender, né, galera? Então, vamos lá. Então, assim, aqui foram as grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo aí? A gente agora vai trabalhar com as grandezas inversamente proporcionais, com a proporção de 5, 2 e 10. Tranquilo? Então, o mesmo procedimento. Item B, a proporção vai ser para 3 pessoas, irá 3 pessoas. Essas proporções têm que estar dentro do que o enunciado nos forneceu. X está para 5, Y meios e Z décimos. Tudo isso aqui igual a 1.280, com um pequeno detalhe. Eu quero que você observe e preste bastante atenção nesse pequeno detalhe aqui, galera, ó. Deixa eu virar aqui um pouquinho para você poder acompanhar melhor. Muito bem. Qual é o detalhe, Gabi? Lembra que aqui está dizendo que é inversamente proporcional. Então, essas proporções, elas têm que estar inversas, tá? Então, como assim, Gabi? Eu vou fazer bem aqui para poder você entender. X tem que estar com 1/5. Por que 1/5? Porque o inverso de 5 é 1 sobre 5. Lembra que o inverso é inverter as posições? Tudo que está no numerador passa para o denominador. Muito bem. Mas eu vou fazer logo aqui a soma, que é o que a gente fez. Eu não fiz aqui embaixo, né? Mas tá bom, não tem problema não. Mais 1/2 mais 1/10. Tudo isso aqui igual a 1.280. Então, aqui o segredo da questão ser inversamente proporcional é a gente colocar as proporções de modo inverso, tá bom? Esse é o pulo do gato da questão. Então, vamos desenvolver aqui essa situação. 1/5 mais Y, 1/2, mais Z, 1/10. Tranquilo aí. Então, isso tudo igual a 1.280. Então, vamos lá. Lembra que no primeiro a gente somou as proporções? Aqui também a gente tem que somar essas proporções. Só que eu vou fazer aqui no ladinho. Por quê, Gabi? Porque essas minhas proporções, elas estão em forma de fração, né? Porque ficou o inverso. Então, eu vou colocar aqui para a gente não se confundir. Então, aqui vai ficar 1/5 mais 1/2 mais 1/10. O MMC entre esses três valores, 5, 2 e 10, é o 10, tá? Então, a gente vai colocar aqui 10. 10 dividido por 5, 2 vezes 1, 2.
10 dividido por 2, 5, vezes 1, 5. E 10 dividido por 10, 1 vezes 1, 1. Tudo isso aqui vai dar igual a 8 décimos. Tranquilo aí? Muito bem. Então, esse 8 décimos, eu quero que vocês entendam que ainda não é o nosso fator proporcional. Ele é só o valor que nós vamos colocar aqui em relação à proporção total, tá? Agora, eu vou desenvolver esse pedacinho bem aqui para mim encontrar o meu fator proporcional. Tá dando para todo mundo ver aí direitinho? Deixa eu ver se eu afasto assim mais um pouquinho, que é para dar para todo mundo ver. Muito bem. Então, vamos lá. Vou colocar bem aqui. 1.280 dividido para 8 décimos. Como que vai ficar isso, Gabi? 1.280 vezes 10 sobre 8. Por que, Gabi? Divisão de fração, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Muito bem, então vamos lá. 1.280 vezes 10 dá 12.800, tudo isso aqui dividido por 8, que dá igual a 1.600. Então, galera, esse aqui é o nosso FP, que é o quê? O nosso fator proporcional. E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer cada valor distintamente para encontrar o valor exato que cada pessoa deve receber, sendo de uma forma inversa, tá? Inversamente proporcional. Então, vamos lá. Vou cortar bem aqui e vou começar aqui pelo nosso X, que é a pessoa que a gente intitulou como X. Bom, essa pessoa X, ela tem que ganhar 1/5 desse valor de 1.200, sendo que o meu fator proporcional é 1.600. Então, eu vou fazer essa regra de 3. Vou fazer aqui bem detalhadozinho para a gente não se perder, tá? X é igual a 1.600 vezes 1/5. X é igual a 1.600 dividido por 5. X é igual a 320. Muito bem. Esse é o valor da primeira pessoa, tá? Agora, eu vou fazer aqui o Y. Meu espaço ficou pequeno, galera, ó. Y está para 1/2 e aqui 1.600, que é o nosso fator proporcional. Y é igual a 1.600 vezes 1/2. Y é igual a 1.600 dividido por 2. Y vai ser igual a 800. Inversamente proporcional quer dizer que a pessoa que a gente intitulou de Y vai ganhar R$800. Vou fazer o Z agora. 1 décimo igual a 1.600. Vamos lá, galera. Regra de 3, meio pelos extremos. Z é igual a 1.600 vezes 1 décimo. Z é igual a 1.600 dividido por 10. Tá dando para todo mundo ver aí? Não tá? Então, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Pera aí. Pronto, agora eu acho que tá, né? Ótimo. Então, vamos lá. Z é igual a 1.600 dividido por 10. Eu vou dividir. Quando eu estou dividindo fração com base decimal, basta que eu elimine as casas decimais, a mesma quantidade de casa decimal que está no denominador, com a mesma casa decimal que está no numerador. Nesse caso, o meu denominador tem uma casa decimal, então eu vou eliminar uma de cada, tá? E vai ficar 160. Muito bem. Então, vamos lá, recapitulando, vou virar assim para a gente poder ter uma visão melhor de tudo, tá? Muito bem. Na situação problema, ele queria que a gente fizesse a divisão para 3 pessoas de 1.280, de maneira que a primeira situação fosse diretamente proporcional a 8, 5 e 7. Nós fizemos esse cálculo diretamente proporcional, aonde a gente desenvolveu tudo isso aqui e encontramos que para a primeira pessoa seria 512, para a segunda 320 e para a terceira 448. Na segunda condição, ele pediu que a gente fizesse inversamente proporcional a 5, 2 e 10. E aí a gente fez o mesmo processo, levando em consideração o pedido que foi inverso. Nós invertemos as proporções para que o cálculo fosse
correto. Trabalhando com o inverso das proporções, nós desenvolvemos todos esses cálculos e encontramos que a primeira pessoa vai ganhar 320, a segunda 800 e a terceira 160. Tranquilo aí? Acho que ficou bem claro. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Quando eu terminar, eu volto e explico de novo, tá? Não tem problema. Aí, eu separei também outra questão para a gente fazer agora. São duas questões. Qual é essa questão agora, Gabi? Então, vamos lá. Essa questão aqui, ela é de regra de 3. Então, tudo dentro do mesmo assunto que a gente está trabalhando. Sendo que aqui não solicitou grandezas, né? Ou melhor, proporções. Então, vamos lá. Moreira levou 10 dias para cumprir 40% de uma tarefa. Se mantiver o ritmo, Moreira levará ainda a seguinte quantidade de dias para finalizar a tarefa. Aí ele quer o quê? Que a gente diga quantos dias Moreira vai levar para terminar a tarefa. E deu essas condições aqui para a gente, né? Esses comandos. Ou melhor, essa condição final. A gente tem que marcar uma dessas como verdadeira, né? Na verdade, é essa. Então, vamos lá, vamos pensar. A tarefa completa, ela seria de 100%. A tarefa completa seria de 100%. Porém, Moreira já executou 40%. Então, eu posso dizer que 100 menos 40 vai dar o quê? 60%. Então, o que falta Moreira executar? 60%, né? Que era justamente o valor que eu preciso para encontrar o total da tarefa. Então, isso quer dizer o que para mim? Que, primeiro, 10 está para 40%, assim como o que eu quero encontrar, que é a quantidade de dias, está para 60%. Tranquilo aí? E aí, agora eu vou fazer o quê? Regra de 3, tá bom, galera? Ai, Gabi, mas não tem problema nenhum, porque você observa que isso aqui é uma regra de 3. Isso aqui vai ser a mesma coisa de eu colocar isso aqui, ó. 10x é igual... Aqui eu vou fazer essa divisão. 4/6, né? 4/6, tá? Sem problema nenhum. Meio pelos extremos. Tranquilo? X é igual 10 vezes 6, 60. E x vezes 4, 4x. Isso quer dizer que é uma igualdade. Então, o 4 está multiplicando, ele vai passar exercendo a divisão. Como assim, Gabi, a divisão? Sempre a gente trabalha igualdades com operações inversas. Se um determinado lado está como multiplicação, a sua operação no outro lado vai ser divisão, e assim vice-versa. X vai ser exatamente igual a 15 dias. Gabi, então me explica aí de novo. Vamos lá. Deixa eu só marcar aqui. Item correto, item D. Tranquilo? Então vamos lá, recapitulando. Deixa eu botar bem aqui que é para dar para todo mundo ver. Pronto, aqui deu certo. Ele nos deu uma situação problema, isso aqui foi de um concurso, tá, galera? Uma situação problema aonde um determinado ser humano, que chama-se Moreira, exerceu uma determinada tarefa em 10 dias, ou seja, 10 dias equivalente a 40%. E ele quer que a gente marque uma dessas opções como o restante de dias que falta para ele terminar a tarefa. Usando o nosso raciocínio, concluímos que faltava 60% da tarefa para que ela fosse concluída, ou encerrada, ou terminada. Então, eu fiz uma razão. 10 está para x, assim como 40 está para 60. Meio pelos extremos, x, 4x, 10 vezes 6, 60. X é igual a 60 dividido por 4. X é igual a 15 dias. Gabi, isso quer dizer, então, que ele levaria 25 dias para concluir a tarefa completa.
Tranquilo aí? Muito bem. Então, galerinha, foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo. A gente tá com o projeto dos cards, tá? Card Enem, onde eu tô colocando fórmulas, resumos e algumas outras coisas, tá bom? E aí vocês vão sempre observando que a gente vai entrar com essas lives, com as resoluções. Tem nossas aulas. Amanhã a gente vai ter live de novo. Eu vou ensinar a fazer os resumos, tá? Nas fichas, para que facilite mais o aprendizado de vocês. Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu volto depois nos stories para tirar as dúvidas, ok? Aproveita o máximo e até depois. Tchau, tchau!